Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva, hoje, para apresentar o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Eu vou, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou compartilhar uma apresentação, falando um pouco de quem que vai estar conosco hoje, mas também apresentando a pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Muito bem, então eu queria trazer a estrutura do curso, né? O curso ele é dividido em 3 eixos curriculares independentes e solidários entre si. No primeiro eixo, que é o vertical, né? Além de conhecer e exercitar as diferentes técnicas, a gente vai produzir um portfólio para registrar e sistematizar todo o conhecimento. O segundo eixo, que é o horizontal, é composto das disciplinas de didática, com ênfase no ensino-aprendizagem dos trabalhos manuais e de suas práticas. O terceiro eixo, que é o transversal, estuda o currículo dos trabalhos manuais junto às demais disciplinas do currículo steineriano e sua relação e pertinência com as fases da vida da criança e do jovem. Então, eu vou mostrar quais as nossas disciplinas. Técnicas e práticas dos trabalhos manuais na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, portfólio, registro e pesquisa das técnicas, as fases do desenvolvimento da criança e do jovem sob a perspectiva curricular da educação steineriana, o corpo e a voz do professor em movimento, rodas rítmicas, brincadeiras e contos para a sala de aula dos trabalhos manuais, canções e versos. Didática do ensino superior, antroposofia da imanência e educação steineriana, conceitos por uma estética da vida viva. E o portfólio com o registro de pesquisas das técnicas. Nós vamos começar as nossas aulas no dia 24 de outubro e a entrega do portfólio 21 de agosto de 21. Para as informações e as inscrições, acesse o nosso site. Hoje está aqui conosco parte do corpo docente da pós, né? Então, com alegria que a professora coordenadora Carla Santori está conosco, as professoras especialistas Mônica Stefanski e Inês Hart, e as professoras mestre Lívia Campagnoli e Alessandra Trico. Então, vamos ao webinar de hoje. Então, vamos ter uma semana dividida em hoje a educação infantil, amanhã 1º e 2º ano, depois 3º e 4º ano, no dia 27, na quinta-feira, ensino fundamental 2, do 5º até o 8º, e 9º, 10º, 11º e 12º, na sexta-feira, com ensino médio. E a nossa ementa do ensino infantil diz: a atividade artífice indireta, a importância do gesto do professor nos trabalhos manuais como referência a ser imitada pelas crianças da educação infantil de modo espontâneo, os primeiros trabalhos manuais da infância, feltragem molhada como brincadeira, tricô e crochê de dedo, bordado intuitivo, cardação da lã, técnicas práticas e indicação didática. Então, aqui do livro da professora especialista Vanessa Fonseca, diz:
As brincadeiras dentro da sala correm soltas. Uns trabalham, outros brincam de trabalho. É uma grande diversão sempre. Aqui algumas das fotos das atividades das crianças na educação infantil. Uma beleza, né, gente? Aqui, ó, as professoras e a imitação, não é? Muito bem. Está conosco hoje, com muita alegria, a professora especialista Deise Cristina Santiago, especialista em artes manuais para educação, pedagoga, artista, professora de educação infantil e da educação steineriana. Tem 22 anos como arte educadora, 12 anos no jardim, na sala, no jardim, na cozinha, na administração. Hoje, idealizadora e coordenadora do IP Amarelo, um jardim a serviço da infância. E também é professora na pós-graduação, na pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner, da Faculdade Espírita do Paraná. Está conosco também nossa querida Gabriela Nakamura, também professora especialista em artes manuais para educação, graduada em ciências biológicas e pedagogia, tem 7 anos de sala de aula, 4 como jardineira, e é da Escola Waldorf Francisco de Assis. Muito bem, acho que vou parar aqui para ver onde é que estão essas queridas. Quem é que já... eu queria então começar pedindo a vocês novamente, por favor, que fechem os vídeos, quem não vai falar, né? Só as professoras especialistas é que vão trazer, e as docentes. As demais eu peço a gentileza de se manterem com o vídeo fechado. Então, eu queria ver na tela a professora Carla, a professora Mônica, a professora Deise, a professora Gabriela, a professora Lívia e a professora Alessandra. Vamos ver se a gente consegue ficar todas nós aqui na tela? Ainda não estou vendo a Alessandra, não estou vendo também a... Bem, então eu vou fazer assim. A gente combinou da professora Inês Hart, que é responsável pela disciplina musical de rodas rítmicas, de canções de trabalho. Ela vai abrir para nós esse encontro com uma música que ela preparou. E eu vou colocar, então, no Speaker View. Inês, querida, boa tarde. Você tá mutada. Vou pedir para você tirar o seu som, colocar o seu som. Consegue? Pronto, ok. Eu vou agora colocar em Speaker View para a gente te ver de pertinho na gravação. Então, eu vou fazer uma musiquinha que eu compus ontem. Espero que vocês gostem e depois eu faço com gesto, tá? Vou tocar na canta ele primeiro. Vem o vento vagueando pelas folhas rodopiando, sopra leve, vento alegre entre as folhas circulando. Sopra o vento, mexe o ninho, balançando o passarinho. Vem o vento vagueando pelas folhas rodopiando, sopra leve, vento alegre entre os ramos circulando, sopra o vento, mexe o ninho, balançando o passarinho. Muito obrigada, querida Inês.
eu vou ler a ementa da disciplina que a Inês é titular. O corpo e a voz do professor em movimento. Rodas rítmicas, brincadeiras e contos para a sala de aula dos trabalhos manuais, canções e versos. O corpo e a voz do docente de trabalhos manuais em exercício e movimento. Rodas rítmicas, brincadeiras, contos e histórias. A tradição oral no trabalho manual. Os cantos de trabalho, versos, canções, jogos para a sala de aula dos trabalhos manuais. Muito bem. Então, eu queria começar. Deixa eu ver se está aqui a Deise e Gabriela, também a Carla e a Mônica e Lívia, uma alegria tê-los aqui. Nós temos o suporte amoroso da nossa gestora Luciana Aguilar. E eu gostaria, então, de abrir a palavra, né? A partir na ordem, a gente pode fazer as nossas professoras convidadas e depois vou pedir para quem não está fechar, então, o vídeo, né? Quem é convidado, fechar, por favor, o vídeo e a gente ficar na tela somente, então, com as professoras convidadas e as docentes. Então, eu queria começar com uma questão que sempre inquieta, né? A gente poderia circular a voz a partir das nossas convidadas, Deise e Gabriela, depois as nossas professoras, mas em torno dessa questão que é, afinal de contas, existe trabalhos manuais na sala da educação infantil? Muito bem, sejam bem-vindas e vamos conversar. As participantes podem fazer perguntas pelo chat, que a gente tem, então, uma recolha, né? A nossa ideia é conversar um pouquinho sobre isso e depois abrir para questões. Quem fala? Então, boa tarde. Boa tarde, Nina, Carla, Gabriela, que alegria estar aqui com vocês, vê-las todas. Muito obrigada pelo convite. Alô, e tudo. Esse encontro é muito importante, né? Muito importante para as artes manuais, para a pós, da onde a gente se encontrou e que foi um marco, eu tenho certeza, para muitas de nós que passaram pela pós-graduação das artes manuais. Afinal, existe trabalho manual na educação infantil? Ou como existe? Existe por demais. Agora, a gente imaginar onde que ele está, né? O que é o trabalho manual dentro da educação infantil? Eu sempre costumo dizer que quando a gente fala em educação infantil, muitas vezes a gente só pensa na criança, né? O que é, quem é essa criança? Claro, é fundamental, né? Estamos a serviço dela. Mas uma criança, ela nunca está sozinha também, né? Então é muito importante a gente olhar essa criança muito bem acompanhada. E nesse caso que a gente está falando da educação infantil, a gente está falando então desse educador que está com a criança, né? Que está com a criança. Essa criança, ela é alguém em algum lugar, né? Então, esse ser criança, que é um ser, a gente está falando dessa criança da primeira infância, desse corpinho de 0 a 7 anos, de 2 a 6 anos, dependendo aonde ele está, um corpinho em desenvolvimento, totalmente sensório, onde o ambiente também é seu corpo, né? E quem está no ambiente, que ambiente é esse, né? Então, é muito importante saber quem é essa pessoa. Então,
se essa pessoa sou eu, se é um outro educador, a gente precisa compreender que nós fazemos parte desse ambiente, né? Então, eu acho que o trabalho manual da educação infantil, ele vem dos gestos que cuidam esta criança e desse ambiente. Desde as artes têxteis, né, desses cuidados, sempre quando a gente fala também das artes manuais, a gente muitas vezes se remete já desses fazeres, mas também aos cuidados, né, os cuidados do cozinhar, do limpar, né? Então são gestos que cuidam, gestos que zelam, gestos que precisam estar cheios de sentido, de significado, de humanidade. Aí a gente pode falar de coisas mais práticas, mas Muito bem. Eu vim já com esse desejo de falar disso, que a Lu me perguntou, você tem imagens? Eu falei assim, eu tenho, mas a gente vai falar de gestos. Ou você quer uma produção, né? Muito bem. Eu acho que é isso, né? Está caminhando para uma resposta, porque quando eu pergunto, quando eu provoco com isso, é porque no campo da escolarização, né? Como essa semana mesmo, a semana anterior, alguém me falou assim, como que ensina bordado livre na educação infantil? Compreende da onde que vem essa pergunta? Ou seja, a pergunta de que você respondeu a partir de que os trabalhos manuais, vê se eu estou equivocada, os trabalhos manuais na educação infantil estão no ambiente. Mas a pergunta que me veio dessa pessoa era como que eu introduzo digamos assim, a ensinagem do trabalho manual, né? E essa ensinagem do trabalho manual, claro, ela tem que se dar a partir, né, da perspectiva antropológica da criança que ali está, que é essa criança que está completamente misturada com esse ambiente, não através de uma ensinagem intelectual, não é? Gabriela, exatamente. Você concorda com esse lugar que a gente está indo aí? Seja bem-vinda, obrigada. Olá, queridas, prazer, uma alegria estar aqui com vocês, viu? Amigas minhas e pessoas muito queridas. Eu penso assim como a Daisy e até a minha pesquisa, né, na pós-graduação foi bem a respeito desse lugar, né? Então, pois é, então foi essa pergunta, né? Primeiro, que ambiente é esse que se dá essa educação infantil, né? E aí, emergindo mesmo dentro desse lugar, né? Ele é uma casa, né? Então, o que tem essa casa que ela é tão, assim, relevante para o desenvolvimento da criança pequena, que ela foi para dentro da escola, vamos dizer assim, né? E foi daí que surgiu a minha investigação, a minha pesquisa, e o nome do livro é, né, O Jardim de Infância como a Casa Dentro da Escola. Então, era essa pergunta que me move ainda, né, ainda hoje. E pesquisando nesses escritos, né, do Steiner, não tem uma indicação clara, assim, a respeito disso, né? Bom, porque acho que talvez fosse até óbvio que uma criança pequena deveria estar na sua própria casa, né? Então, partindo desse lugar, dessa casa, assim, o que tem nessa casa? O que compõe essa casa? É o que a Deise falou, são esses gestos de cuidado. E então, os trabalhos manuais surgem a partir desses gestos de cuidado. E eu vejo que o jardim de infância, né, ter esse lugar como a casa, assim, nesse sentido de resgatar esses gestos ancestrais que, assim, toda casa, né, no mundo inteiro tem os gestos de cuidado, né? Que gestos são esses, né?
Então, eu vejo que o jardim está nesse lugar. A educação Eu acho que infantil. quando você pergunta, Gabriela, que gestos são esses, por favor, fale. Né? Porque a gente fica falando de gestos, parece uma coisa assim, sobrenatural. Né? Vamos falar desses gestos, da concretude desses gestos. Vou falar. São esses que são bem desvalorizados, né? E que hoje, a gente estando, né, em casa, nesse isolamento, a gente está podendo olhar mesmo de frente para eles e repensar, né? Ressignificar esses gestos que são, olha lá atrás, ó, no meu varal, um paninho lá estendido, lá no meu varal, é esse paninho, é esse gesto de lavar, esse gesto de preparar um alimento, de lavar a louça, de zelo com a casa, com as pessoas dessa casa, e são gestos desvalorizados, né, que a gente vem no jardim buscando resgatar esse sentido, não só no cuidado físico, né, da criança, mas nesse sentido da importância para o desenvolvimento espiritual da criança, né? Quando você fala desenvolvimento espiritual, também vão trazer isso. De que maneira você diz isso? O que você quer dizer com desenvolvimento espiritual da criança? Foi muito difícil essa pergunta. Esse lugar da casa, né? Esse lugar que é onde a gente é, né? Um lugar onde a gente vem se construindo como pessoa, né? Então, não é muito fácil, mas a gente tem sentido isso, né? Nesse movimento que a gente não sai dessa casa, né? E essa casa tem esse movimento repetitivo que demanda da gente essa constância nesse dever de limpar, nessa necessidade de se manter um ambiente, vamos dizer assim, né? Buscando um ambiente saudável. Então, eu vejo que está nesse lugar, de se manter essa constância nesse trabalho, fazendo esse trabalho com cuidado, com zelo, olhando para esse trabalho, né? Porque às vezes a gente quer fazer logo essa parte e fazer coisas que são importantes, né? Ninguém quer fazer, eu quero fazer outras coisas, né? Quer lavar logo a louça, deixar tudo pronto logo para se libertar para fazer outras coisas. E eu vejo que é nesse dia a dia, nesse cuidado, nessa constância. Muito bem. A voz está aberta. Quem mais tem uma fala para trazer dessa questão? Mônica, pode falar, querida. Põe o seu som. Eu tenho uma amiga muito querida, de muitos anos, e ela trouxe isso de uma forma muito bonita. A minha amiga Marta. Ela fala desses gestos, que são esses gestos primordiais, né? E que as crianças deveriam ter ainda, que infelizmente muitos não têm mais, né? E que então são, por exemplo, quando você lava, então você faz esse gesto, né? Ela até perguntou, o que é trabalho manual? Né? Vamos ressignificar. Então, esse gesto de torcer, de pendurar, né? E depois de passar. E o mais bonito que eu achei, que esses gestos, eu acho que isso é uma coisa importante, que eles têm começo, meio e fim, né? E eles têm um sentido. E o que Rudolf Steiner muito fala sempre, que eles precisam ser úteis. Então, todos esses gestos são úteis e eles têm esse sentido e, muito importante, eles têm esse começo, meio e fim. Acho que é isso. Eu vou contrariar esse começo, meio e fim. Não começa, não termina e não finaliza nunca. É só pensar numa louça que não acaba jamais. Né? Mas é claro, eu entendi que quando fala começo, meio e fim, é que tem um sentido em si mesmo. Você faz a comida, aquilo é uma comida que vai ter, né? Serve para comer. Né? Mas a roupa, ela está suja. Você lava, você torce, você pendura e ela seca e você passa.
Então tem uma sequência. No dia seguinte você vai fazer tudo de novo, mas naquele trabalho ela tem uma sequência. Tem um sentido, né? Não quer dizer que esse sentido seja linear, começo, meio e fim nessa sequência, mas tem um significado. Quando Steiner está falando lá sobre os gestos eurítmicos, ele fala sobre os gestos que não podem ser diferentes do que são. E eu acho que os gestos da casa, eles se encontram nessa categoria, gestos que não podem ser diferentes do que são, né? E eu acho que isso são gestos que estão nessa dimensão do espiritual que a Gabriela e você estão trazendo. Muito bem, eu não vou ficar falando demais, não. Quem mais traz alguma contribuição para essa nossa roda de conversa? Eu queria só complementar a fala da Mônica, no sentido de esses gestos também, se a gente for olhar, eles trazem esse sentido também de movimento, de querer, né, que é tão presente para as crianças do primeiro setênio, né, uma necessidade de movimento. Então, que delícia torcer um paninho, né, e é um gesto com sentido, varrer a casa, varrer o quintal, lavar a louça. É claro que a gente vai olhar a idade, as potências de cada criança e não entregar uma tarefa que seja inadequada ou que ela não vá conseguir se satisfazer com ela, né? Não vai conseguir finalizar, né? Esse sentido assim, eu não vai dar conta de ver aquele trabalho realizado. É claro que eu vou sugerir e vou proporcionar algo que faça parte para aquela criança, né? Mas você entregar isso, vamos lavar as roupinhas da boneca, organizar a casa. Na escola, lá na IP, a gente sempre tem o dia da faxina, né? Sexta-feira, o dia da faxina, lavar a roupinha de boneca, cuidar da casa ou de um cantinho da sala. E você vê as crianças, as maiores, as que já se organizam para aquilo, que conhecem aquele movimento e que trazem uma habilidade corporal, física, né, um ânimo, porque você também vê uma tarefa sendo feita, é animador, né? Você poder contribuir, às vezes eles só fazem um pedacinho daquilo. Aquilo pode vir uma música. Eu achei muito bacana que a Nina trouxe, né, do currículo que vocês vão trabalhar cantos de trabalho, né? Isso é muito importante, que a gente veja esse gesto dentro do jardim, porque eu sempre acho que o jardim e essa casa que a Gabriela traz, ele é uma oportunidade, né? O jardim de infância da pedagogia, da educação steineriana, ela é uma oportunidade. Então, você trazer isso com canto, com um gesto, com uma história junto, um canto de trabalho, né? E aquele cuidado de casa, que é praticamente um cuidado de si. Né? Olha que beleza, né? A gente traz isso com muito afeto, com arte, cuidado de si, do outro, da casa que estamos todos juntos, né? Desse educador que traz essa beleza junto, que, né, abraça. Muito bem. Eu tenho alguns comentários, antes de rodar palavras de novo, eu vou trazer alguns comentários. Está aqui conosco a nossa Janice Paiva, lá do Nordeste, fazendo um comentário. Gestos que terceirizamos ou colocamos em máquinas, robotizando. Pois é, essa é uma coisa. A Patrícia Angelini fala, fazer mais as coisas que gosto do que as coisas que tenho que fazer. Mas por que não gostar das coisas corriqueiras? E aí o Tiago fala assim, putz, acabei de lavar a louça e corri para entrar aqui. É infinito.
Muito bem, e o Sidney? Sidney Faria. Tem um jeito de Nordeste, tem um jeito de Santa Catarina, o Sidney falando. Sidney Farias, trabalho vivificante, diferente do trabalho capitalizado. Trabalho processual, diz Adriana Jardim. Tiago Caetano falando, é a melhor terapia, ter a pia cheia, nem me diga. Muito bem, a Silvana Galvão falando, os gestos dos educadores que devem ser que não devem ser mecânicos, precisam ser verdadeiros e vivos. Muito bem. Pronto, deixa eu ir aqui. A Miriam falando, é isso com sentido e com sentimento de fazer, que se goste de fazer. Essa imitação vai muito além de imitar o gesto físico, mas o gesto espiritual. Ele tem reverência, não é algo que tenho, é algo importante e dignificante. Muito bem. Tem mais comentários, mas queria rodar um pouquinho a palavra, mas, terminando com uma pergunta do Felipe Duarte. Tenho uma pergunta. Sou Felipe, professor da Escola Waldorf Querência, em Porto Alegre. Fui jardineiro durante 1 ano numa iniciativa aqui no interior do Rio Grande do Sul. E agora estou no ensino fundamental. Fazíamos muitos trabalhos manuais, que eram esses trabalhos de cuidado, como limpar, preparar o alimento, cuidar do espaço, etc. Cuidados que tradicionalmente são relegados às mulheres nos lares. O que vemos em nossa sociedade são homens exercendo sua paternidade de forma violenta ou distante e fria, que não cuidam, não se envolvem nos cuidados e nestas artes, porque são femininas. É como se os meninos, conforme vão crescendo, vão se afastando deste meio. Vocês acham importante a inserção de mais professores homens nas escolas de educação infantil, como forma de demonstrar que os meninos também podem continuar acessando esse universo? Muito bem. Pergunta forte, né? Uma pergunta que vai na questão de gênero, que envolve, evidentemente, toda a educação, mas que é muito, muito, muito clara na educação infantil. Alguém gostaria de responder, o Felipe, ou começar a responder? Posso falar um pouquinho? Essa questão na educação, ela é algo a se olhar, né? Se a gente virar as páginas aqui, são assim, quantas mulheres. Quando a gente faz reunião de escola, reunião para pais e mães, que agora a gente já chama de reunião de pais e mães, a maioria também são as mães, quem estão na escola. Quando a gente chama jardim de infância, nos remetemos às professoras do jardim de infância. Então, é um universo assim, é super importante a tua pergunta. E eu acho que a gente tem que fazer ela no megafone, assim, porque a gente tem que ouvir e questionar bastante isso. Nós tivemos a oportunidade de ter um professor. Eu fiz questão de procurar um professor para o jardim alguns anos atrás. A gente ainda estava na outra série. E nós tivemos esse professor. E nós tivemos muitas questões com os pais para eles compreenderem um professor jardineiro dentro da educação infantil. Então, várias questões foram relativizadas. Várias sobre sexualidade, sobre toque, sobre trocas de fralda, sobre várias questões, sobre as manualidades, se eles realmente eram capazes, se o professor era capaz de compreender a criança. Então, assim, é uma negação de todo lado, do homem e da mulher, né? Do feminino e do masculino. E a gente continua com essa ideia sexista do que é de mulher e o que é de homem. Então, assim, a gente tem uma encrenca aí pela frente, mas tem sempre que falar, né? A reunião de pais, a gente já chama reunião de pais
e mães. Nós temos um pai tricoteiro dentro da escola, a gente traz o tricô para os homens, para os pais, né? E sempre questionando e alinhavando e tecendo essas questões, porque elas são muito mais profundas. Só para um relato. Muito bem. Eu queria mostrar uma foto que eu já mostrei, mas queria parar um pouquinho nela aqui para a gente já ir, sabe, gente? É tudo muito rápido, para a gente já ir pensando nas considerações finais, para a gente já ir trazendo um pouco mais de relatos de quem está aqui, mas eu queria colocar essa foto só para a gente entender, assim, eu acho que essa foto traz muito claramente, não sei se vocês também acham, como que se dá o trabalho manual, digamos, que da nossa pós-graduação, como ele se dá na educação infantil. Acho que essa foto traduz o currículo, né? O currículo dos trabalhos manuais na educação infantil, que é esse princípio de participação pelo desejo. Não sei se vocês consideram que é o desejo, né, que está imbricado aí. Muito bem, vou tirar e soltar a voz de novo. Eu adoro essa foto. Aberta. Vai, Gabi, depois eu falo. Oi, Carlinha, grata. Eu me lembrei, olhando essa cena, de uma cena que me marcou muito e que eu até trouxe no livro, que é esse movimento. Eu preparava o alimento para as crianças numa pia de costas, né, para eles, né? E então, a partir do momento que eu virei, né, e comecei a trabalhar numa mesa de frente para eles começaram a chegar. Eles começaram a chegar e querer fazer igual, e querer trabalhar junto. Então, é isso, né? Esse trabalho é do educador, é do adulto, né? Da consciência do adulto, de estar nesse lugar, de se fazer presente, de trabalhar, de não terceirizar para auxiliar, para a moça da limpeza, né? De estar nesse lugar do fazer mesmo. Muito bem, Carlinha, grata. Carlinha ia falar? Rapidinho. Eu acho assim, com relação à educação infantil, eu acho que o mais importante para as crianças é que o adulto esteja inteiro, independente de gênero, dessa questão de homem ou mulher, mas ele precisa estar inteiro dentro do que ele está fazendo com a criança, né? Olhando, observando, né, as conquistas que cada um tem a todo minuto. Ele tem que estar aberto a tudo isso, seja homem, seja mulher, e não ele como ele tendo que ensinar. Ele não tem que ensinar, ele tem que ser ele. Ele tem que ser ele, tem que produzir aquilo que ele faz de coração, né, de alma. Isso sim vai trazer para a criança muito desenvolvimento, né? Muito. E sempre, como a Gabriela falou, sempre fazer tudo perante a criança, de frente para a criança. Porque a gente tem que encarar a criança quando a gente faz as coisas, sabe? É isso, porque eles fazem a gente crescer. Então a gente tem que encarar a todo momento, estar de frente para elas, com corpo e alma. É isso. Acho que tem uma coisa aí para a gente não ficar nessa dimensão da idealidade da louça, né, gente? Não tem coisa mais desagradável do que com esse frio encarar uma louça quando você não tem. Mas eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é importante, que é, você tem que fazer, a comida tem que ser feita, a casa tem que ser um espaço digno para se viver. Você, digamos assim, é a responsável por isso. Então, não quer dizer que, ai, que maravilhoso lavar louça. Não, que entediante que é lavar louça. Mas eu acho que o lugar de imitação dessa alma é como que eu, como um adulto, assumo, né, aquilo que eu tenho, como diz um verso de Steiner, querer
fazer, né? Eu tenho que querer fazer. Então, como é que eu encaro? Não, é chato mesmo, né? Mas eu vou lá e faço com dignidade. Eu acho que é esse princípio da dignidade que é salutar para a criança. E não é fazer de conta, ai, que delícia que ela mostra coisa horrorosa, não é? Eu acho que tem aí um princípio de dignidade em jogo que eu acho muito importante, né? E que eu acho que é isso que eles estão desejosos de perceber, de entender como que a gente dá conta dessa vida. Eu acho que essa é a nossa maior lição. Né? Como é que eu dou conta de sair debaixo da coberta e ir lá fazer o almoço? Como é que eu dou conta de honrar a vida que eu tenho? Né? De ir lá, mesmo que eu quisesse estar fazendo outra coisa, eu vou. Eu acho que é isso que a gente tem que pôr como ênfase. Senão, a gente cria uma falsa vontade. Tem que ser prazeroso, ou tem que ser divertido. Né? Não é. Como é que o ser humano enfrenta, né, o seu cotidiano? Acho que a repetição exaustiva do cotidiano. Acho que é isso que eles estão querendo saber de nós, como fazer. Né? Não é simples. Não. Muito bem. Alguém mais vai falar e eu vou dar mais umas lidas aqui. Gente, comentário demais. Mas olha o que eu estou fazendo. Estou salvando tudo, tá? Como eu estou copiando e colando tudo do chat para depois a gente pesquisar sobre essas questões todas. Vou trazer mais uns comentários e abro a palavra de novo. A gente já está encerrando. Deixa eu ver se tem aqui. Parei lá no Felipe, vou ver se eu acho ele. Nossa, muita gente. Muito bem. Ó. Pronto, pulei o Felipe agora. Ó, muito bem, deixa eu ver. Esses trabalhos manuais, fala Dalva Gomes, já se tornaram parte do dia a dia, um cotidiano que avança, e no jardim de infância, na medida que as habilidades vão sendo descobertas. A Mariana fala, sim, interessante. Ah, não. Opa, desculpa, tem um monte de comentário aqui que não tem nada a ver, não tem nada a ver com as perguntas. Lu, você tem... Ah, aqui. Eu fiz uma recolha assim. Ah, obrigada. A Solange Napier pergunta se a jardinagem pertence aos trabalhos manuais da educação infantil, se vocês acreditam que pertence. E teve uma outra pergunta que eu estou procurando aqui, sobre crianças do maternal, por exemplo, que têm interesse em aprender crochê, quando a professora está fazendo e elas têm esse interesse. Estou com essa pergunta aqui. Como fazer com crianças que querem fazer o trabalho junto, mas são pequenas ainda para tal? É a Cíntia Altebarmaquian que fala. Por exemplo, crochê no maternal. Essa é uma pergunta difícil, então a gente tem duas perguntas aí que a gente pode usar para a nossa última rodada. Primeiro, se a jardinagem faz parte, e a outra é como que a gente faz com os pequenininhos quando vem a gente fazendo as coisas. Muito bem, está aberta a palavra. A jardinagem faz, né? Ela é um cuidado da casa. É autossustento, você pode ter uma horta, recolher ali um hortelã para fazer um chá, cultivar, tudo isso são cuidados, né? Uma planta que eu mantenho ela bem regada, bem podada, uma plantinha dentro da sala, a horta, varrer, tirar as folhas. E assim, essa vivência com a natureza é importantíssima, né? Além de ser um trabalho manual, assim, varrer, tirar as folhas, ele exige uma força, eles adoram, porque depois espalham tudo e depois varrem tudo de volta. É um outono, né? Você vai estar ali sempre vivenciando as estações, aquele ambiente, o que é próprio daquele teu quintal. E com o passar dos anos você vai se apropriando daquela natureza que está ao teu redor. E a criança entende isso, sabe disso.
Eu acho que assim, esse adulto, isso que a Carla falou, ele precisa se apropriar da sua casa, do seu conteúdo, olhar de frente para a sua criança. Esse corpo que a Nina fala, ele é um corpo vivo, dói. Mulher menstrua, gente. A gente tem cólica, tem aqueles dias impossíveis. Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso. Saber que não somos fadas. Somos mulheres, homens, em sala de frente para essa criança. E não que eu vá me entregar a isso, mas saber que dói, que às vezes dá errado o pontinho, que o bolo queima, que a água está gelada demais. Como que eu vou lidar com essa vida e não fingir que o mundo está sempre tudo bem? Então, assim, eu respondendo um pouco, porque eu não tive como não me aguentar a falar desse corpo. E do bordado, do crochê, primeiro, a gente crocheta, a gente borda, né? Eu fiquei com a pergunta lá, a primeira, né? Alguém perguntou sobre o bordado, se a criança borda, o bordado intuitivo. Acho que aquela foto que a Nina mostrou ilustra bem, né? A Jaque, professora querida lá da IP, que ama, uma super artista, super professora, nossa professora de jardim. Então, assim, a criança pequena, ela não vai para pequeneza, a não ser, né? A gente tem as crianças, eu acho que é assim, cada criança é uma criança. Criança de 6 anos está indo para um primeiro ano, a professora já vai olhar para essas extremidades, né? É uma criança que já está fazendo cantile, é uma criança que pode estar fazendo um tricô de dedo, é uma criança que você pode colocar uma agulha na mão dela, estar ali, mas os menores, eles vão desse grande para o pequeno, fazer enrolar um grande novelo de lã, ajudar a cardar a lã, fazer aquela grande nuvem. Lembrei do trabalho da Vanessa, maravilhoso, com as lãs, né? Com a lã de carneiro, fazer grandes tapetes. Então, das coisas grandes para as pequenininhas. Isso que é a pandemia em casa, ó, o filho chegando. Olha só, eu acho que o trabalho, essa do crochê, se o pequenininho do maternal for fazer, ele vai fazer assim, ó. E vai achar que está fazendo, gente. Ele vai ficar super satisfeito que está fazendo. Olha o crochê que ele fez. Esse é o crochê. Tem esse lugar também, né? Qual é o crochê que a gente quer? Qual é o bordado que a gente espera? O que exatamente a gente quer, né? É uma produção de uma matéria, que é um material pronto, um tricô bem feito. Não, ainda não, né? Ainda é essa experiência. Eu vejo que é uma inspiração, né, para a criança pequena, essa admiração, né? A gente fornece, ela brinca com novelo, ela até brinca que está fazendo, mas essa inspiração da criança, né? Esse exemplo, para que um dia ela tenha essa condição. Então, é mais assim, a gente, né, controlar essa ansiedade de querer que a criança... ela falou que quer, então vamos dar alguma coisa para ela fazer. Então, eu vejo que é uma inspiração dessa criança um dia chegar, né, a ter esse domínio das mãos. Eu acho que também acorda se você fala não. Mas se você... Eu tenho uma lição do Uli que é assim, o Uli é meu filho quando era pequeno. Então, a gente fazia a árvore da Páscoa. Então, a árvore da Páscoa dele, quando ele tinha 2 anos, ele fazia uma coisa assim, ó. Pronto, estava lindo. Depois, agora está... Entende? A coisa vai elaborando, porque a sensação de estar fazendo parte do movimento e não fazendo a coisa mesmo, né? Eu acho que é um pouco por aí também. Gente, olha só, eu preciso ir encerrando, já passei 10 minutos do que eu achei que iria, porque nossos encontros eu acho que não vai dar para ser em 40 minutos, não. Mas olha só, queria falar de 3 livros da coleção Artes Manuais para Educação, Aprendizagens e Processos de Singularização. Nós estamos
agora retomando a coleção que está esgotada, né? E a gente vai fazer uma edição também, tanto on demand, que chama. Então, eu vou falar da Gabriela, o Jardim de Infância como a casa dentro da escola, da Deise Santiago, ou de casa, um chamado, onde a Deise fala das festas escolares e das artes manuais nessas festas escolares que envolvem a família toda na educação infantil, e que a gente citou várias vezes, inclusive com fotos, o trabalho da Vanessa Fonseca, que é Feltragem Molhada, como arte manual na educação infantil. Então, provavelmente no próximo... no próximo ano, esses livros vão estar todos disponíveis. Eu não sei se alguma de vocês ainda tem algum volume desses para anunciar, mas vocês têm, meninas? Vocês têm ainda livros? Tem, Deise? Eu tenho. Ele está no Instagram do Bazar do IP. Muito bem. Da IP Amarelo. Está lá muito também. Bem. Gabriela, você tem? Tem poucos. Poucos. Preciso reeditar. Muito bem. Então, é isso. Olha só, gente, tem muitas outras perguntas aqui. Vamos ver se Luciana tem mais alguma, só para a gente não deixar... Estamos salvando todas elas. Olha, o e-book a gente está pensando em fazer, mas ainda não conseguimos, tá bom, gente? Eu estou fazendo um teste de e-book. Nossa, mas o negócio não é nada simples. Do meu livro, estou fazendo o teste. É complicado demais, vocês não têm noção. Achei que era uma coisa simples, não é não. Então, se der certo esse, aí a gente vai transformar tudo em e-book. Mas a gente gosta da materialidade, mas depois desse isolamento virtual que a gente está tendo, né, a gente está fazendo concessões. Então, eu queria agradecer todo mundo e queria pedir se a Inês estivesse disposta. Né? Tem alguma outra pergunta, Lu? Comentários? Tem muitos comentários de agradecimento, de que foi muito boa a nossa conversa. E alguns comentários falando de como as crianças aprenderam a tricotar com lápis ou com um pauzinho, aquele assunto que a gente estava conversando. Muito bem. Então, gente, olha só. Amanhã vai estar conosco aqui quem que é amanhã, Lu? A Deide? Amanhã é a Deide? A Deide, Deidmar e a Laura. Muito bem. Então, a gente vai ter uma professora de Brasília e outra do Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer demais a Deise e a Gabi, né, convidá-las para estar conosco, se possível, durante a semana também. Agradecer às professoras e perguntar se a Inês está disposta a repetir para nós, para o encerramento, essa bela composição que ela fez. Repito a mesma ou faço uma da Elisa Manzano também, que é uma gracinha? Pode ser então outra? Pode fazer outra. Eu vou botar um pouquinho mais para cá, para poder verem o gesto inteiro. Senão eu vou colocar você em speaker view, tá? Certo, acho que vai dar. Essa da Elisa Manzano, que é uma professora de música e jardineira lá da Escola Veredas, de Campinas. Sopra o vento, embala o mar, folhas, sementes se põem a bailar. Um berço na terra, a semente vai ganhar. Em breve a primavera irá despertar. Dormindo na terra, a semente está. Somente a chuva irá despertar. Um broto da terra, a luz vai olhar, estirando suas hastes e folhas no ar. O pequeno botão que ali chegar, em linda flor irá se transformar.
Muito obrigada, querida. Gente, então amanhã, 15 horas, quem vai continuar com a gente, já sabe, entrando na salinha com sapatinhos de veludo, desligando o vídeo, que hoje a gente ficou numa apagação de vídeo, né? Queria agradecer demais, foi uma delícia, achei rápido, achei muito rápido. Muito bem, até amanhã então, gente. Às 18h30, a nossa gravação vai estar no YouTube, tá bom? Tchau, tchau!